Eu vou passar a palavra primeiro para o senhor. Você tem a palavra por 30 minutos para você fazer toda a explanação que você tiver. E os deputados vão fazer as perguntas que tiverem para fazer. Então, a gente inicia primeiro com a sua fala, né, que eu acho que é importante colocar, porque para nós, o que hoje fica a sensação de que é dinheiro público no privado? A gente queria entender como foi essa sua intervenção e eu acho que a palavra você pode contar para nós aí. 30 minutos aí, palavra. Bom dia a todos, bom dia meu amigo, amigos, companheiro, pessoal do Ministério Público. Quero cumprimentar a nossa presidente, deputada Celina Leão, cumprimentar o deputado Cristiano Araújo, quero cumprimentar minha amiga aqui do meu lado, a deputada Luzia Paula, quero cumprimentar nosso querido deputado Alair Francisco. E mais alguém na mesa, quero comentar em nome da deputada Celina Leão, todos os presentes que estão aqui na mesa. Bom dia a todos. A gente queria tomar 2 minutinhos de vocês para iniciar a minha conversa falando de 2 pessoas que eu mais adoro na minha vida, que são meu pai e a minha querida mãezinha, que eu amo demais. Eu acho que foi construída uma monstruosidade, foi construída aí uma coisa muito terrível para tirar 42 anos, 42 anos de lutas da minha mãe e do meu pai. Antigamente a gente tinha o Grupo Amaral, que era só uma questão de nome, e foi separado. O Grupo Amaral era meu, 33% meu, 33% do meu pai e 33% do meu tio. Por um acaso, uma filha dele, do meu tio, resolveu sair da sociedade, casou com um promotor de justiça, o sogro dela é procurador da República, procurador do Distrito Federal, e apareceram no momento diversos advogados para querer tomar dinheiro do nosso grupo, dos advogados. Era um grupo de 32 empresas, 5 mil funcionários, uma receita de mais de 50 milhões mensais. E fizemos a divisão, meu tio saiu da sociedade nesse momento, e quando saiu da sociedade, acabou o Grupo Amaral, porque fizemos uma divisão, eu saindo, meu pai, minha mãe, cada um dividiu. Meu pai ficou com 2 empresas urbanas, Rápido Brasília e Viva Brasília. Minha mãe ficou com a menor empresa do Distrito Federal, chamada Veneza, uma empresa de transporte urbano. Então, era uma empresa da minha mãe, Veneza, e 2 empresas urbanas, uma do meu pai e outra da minha mãe. Eu sou proprietário 100% da empresa Rápido Girassol, tem a ESA e tem diversas outras empresas, e graças a Deus eu me considero uma pessoa que lutou bastante e estou satisfeito com o que eu tenho. Deus não precisa dar mais nada, até eu acho que tem demais. Tem demais. E fizeram uma grande injustiça, uma monstruosidade, uma ilegalidade, uma coisa que só doido ou loucos fazem uma coisa dessa. Primeira coisa, chegaram numa empresa errada, uma empresa minha, empresa Santo Antônio, fazendo uma grande pirotecnia, com metralhadoras, com revólver, com um extorquidor na frente e o advogado. E foram em mais 5 garagens que pertenciam ao meu pai e minha mãe. Garagem Sobradinho, garagem Planaltina, garagem do Paranoá,
garagem de São Sebastião e outra garagem aqui do Plano Piloto. Cada garagem tinha 20 carros de polícia e não deixava ninguém entrar, ninguém fazer o levantamento do patrimônio e ninguém olhar nada. Isso numa plena segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu sou separado há cerca de quase 2 anos da minha ex-esposa, moramos 27 anos, tenho 4 filhos, sou amigo dos meus filhos, consegui, graças a Deus, a sair amigo da minha esposa. Hoje a melhor amiga que eu tenho na minha vida é minha ex-esposa, melhor amiga que eu tenho. E nesse momento, 7 horas da manhã, eu não sabia se eu corria nas empresas para salvar a empresa ou se eu ficava dentro de casa junto com meu pai e minha mãe, que eu considero hoje meus filhos. Meu pai está com cerca de 80 anos, sofre de efizema pulmonar. Minha mãe está com 77 e tem um tumor na cabeça. E eu que cuido deles com muito carinho, com muito amor. Nesse momento eu pedi, foi para 2 médicos vir e falei, eu vou cuidar do que eu mais gosto, é do meu pai e da minha mãe. E deixa esse governador, esse vice-governador, esse presidente Campanella, secretário de transporte, roubar a empresa da minha mãe e roubar as 2 empresas do meu pai, que conseguiram ao longo dos 42 anos de trabalho. Existiam 3 empresas. A empresa mais organizada e melhor era a empresa da minha mãe. 100% dos tributos, não morria horário nem nada. Se minha mãe não tivesse dado conta da empresa, geralmente se diminui o tamanho dela. Ela tinha cerca de 50 ônibus, poderia passar para 30 ônibus. Meu pai tinha 2 empresas de 160, 180 ônibus, poderia diminuir o número de linhas e passar para outras empresas. Se encontrava em pleno processo de licitação. Para que tomar uma empresa, você veria uma licitação dentro de 90 dias. A 90 dias de uma licitação, vai se tomar uma empresa de 2 velhos, 2 pobres velhos, trabalhadores, lutadores, que nunca roubaram um centavo na vida, conseguiram tudo muito suado e moraram debaixo de uma lona quando vieram na barragem do Paranoá. Moraram mais de anos debaixo de uma lona na barragem do Paranoá, onde eu tive o prazer de construir uma casa maravilhosa para os meus pais. Chegaram, invadiram a garagem da empresa, numa plena segunda-feira, arrombaram os cofres e levaram dinheiro, mais de 500 mil reais. Levaram dinheiro de 5 garagens. Da garagem de São Sebastião, da garagem do Paranoá, da garagem de Planaltina, da garagem de Sobradinho e da minha garagem central. Levaram coisas que não era deles. Como na época era 402 ônibus, as 3 empresas, 402 ônibus. Eu tinha emprestado para o meu pai e para a minha mãe 90 ônibus zero, Rápido Girassol, que vale mais de 20 milhões de reais, está no meu nome, Rápido Girassol. Esses ônibus estão roubados. Estão aí com a TCB, com o governo do Distrito Federal. Esses ônibus são meus. Mais 16 ônibus da empresa Santo Antônio e mais 19 ônibus da Rápido Planaltina. Esses ônibus não constam na Assunção. E levaram. Nós tínhamos um controle que era rotativo, de óleo diesel, de óleo motor, de peças. Todas as empresas funcionavam de domingo a domingo. Nós, no momento, não tivemos aquele controle de óleo diesel, sumiu o óleo diesel, óleo motor. Todas as garagens tinha almoxarifado de peças que sumiram. Algumas garagens, meu pai era dono só da Benfeitorias, 2 garagens, onde
onde 2 dessas garagens, eles passaram para o Grupo Constantino, sem fazer licitação, sem fazer nada, com as benfeitorias pertencentes ao meu pai e à minha mãe. Inclusive o Constantino está pegando as benfeitorias, que é do meu pai e da minha mãe, um dos maiores empresários do Brasil. Meus amigos, meu pai e minha mãe já estavam com a vida controlada, de chegar ao, não ia participar da licitação do transporte de Brasília, porque já estavam chegando ao final da vida deles, e falaram o seguinte: meu filho, meu querido filho, vamos pegar os ônibus nossos, vamos vender, pagar nossos funcionários e vamos alugar as garagens. Do aluguel das garagens, dá para sobreviver muito bem. Falei: mamãe, a senhora não necessita de aluguel de garagem e de nada. Eu tenho dinheiro para tratar da senhora enquanto a senhora tiver vida e meu pai tiver vida. Pois eles levaram as empresas do meu pai largando só a roupa do corpo, roupa do corpo lá, levaram, não deixaram nada. Roupa do corpo do meu pai e da minha mãe. Não pedi ao governo nem um dia que pagasse meus funcionários, porque eu acho que o GDF precisa de dinheiro nos hospital, escola. Fui senador da República 7 anos, sei da necessidade de dinheiro que está precisando nos hospitais de Brasília, as escolas e vários órgãos públicos aqui. Eles estão pagando quase 30 milhões de rescisão dos meus funcionários. E pagando a rescisão dos funcionários de um dos maiores empresários do Brasil, que é o Constantino. Injustiça. Pagar a rescisão de funcionário de empresa particular, pegar 120 milhões de reais, meus amigos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. 120 milhões de reais para pagar de rescisão de funcionário. Sou contra a benéfica que o governo está fazendo ao meu pai e à minha mãe. Meu pai e minha mãe não necessitam desses 30 milhões de reais. Meu pai e minha mãe têm capacidade de pagar os funcionários que ele a contratou. E o governo se ofereceu. No dia que o governo entrou dentro da empresa, Deus no primeiro minuto começou a delapidação do patrimônio, o roubo. E ele colocou falando que 15 milhões de reais do GDF, numa empresa particular do meu pai, sem meu pai pedir um centavo a ele. Nunca vi falar uma coisa dessa, de receber de presente 15 milhões de reais do governo, querendo recuperar ônibus das empresas da minha mãe e do meu pai. E hoje fiquei sabendo aqui sentado pela Celina Leão, que já está em cerca de 40 milhões. 40 milhões de reais do GDF. A empresa sobrevivia com lucro, sobrava dinheiro. Receita das empresas dos meus pais era de 8 milhões e 500 mil reais mensal. Pagava 2 milhões de prestação dos ônibus. Sobrava muito dinheiro para ele sobreviver, para ele comer e tudo. A receita das empresas, não sei como anda. Nunca vi falar misturar dinheiro particular, misturar dinheiro do meu pai e da minha mãe com dinheiro do governo, para falar que vai recuperar a empresa. Simplesmente destruído. Destruído. E eu não vim aqui, meus amigos, não vim aqui, foi para trazer dinheiro para o meu pai e para a minha mãe, que estão no final da vida e não precisam de dinheiro. Eles precisam de uma resposta, de uma resposta. Pelo tamanho da monstruosidade que eles fizeram no dia com meu pai e com minha mãe. Fizeram dele como se fosse um traficante, um ladrão, levando polícia na porta da nossa garagem, um grande empresário, levar polícia na porta de garagem, fazer pirotecnia para fazer política aí, mostrar política, para falar que tomou empresa de ônibus, de empresário para ganhar voto. Pior, meus amigos, fazendo propaganda na televisão a todo instante, gastando dinheiro na imprensa. Gastaram mais de 5 milhões com a imprensa, falando mal do grupo do meu pai e da minha mãe. Se não fosse sólido, se não fosse
muito bem composto, nenhum grupo resistia, quebrava. O grupo do meu pai tinha quebrado. Mas eu tinha reserva para manter ele e tem dinheiro para manter ele. E dou conta das linhas do entorno, da empresa rodoviária que temos cerca de 300 a 400 ônibus, tem um faturamento de mais de 5 milhões de reais. Se não desse conta do que eu estou, das empresas que estão aí, não daria conta das empresas de Brasília, que é as empresas mais fáceis de administrar. Todas as empresas tinham garagens próprias, garagens maravilhosas. Visite uma garagem do Paranoá nossa, que era as melhores garagens de Brasília, garagem de Planaltina, garagem de Sobradinho, garagem de São Sebastião. São garagens maravilhosas. Uma garagem todas. Nossa empresa possuía uma frota maravilhosa. No Paranoá, 2011, com 5 dias que fez a Assunção, chamaram a Aviação Planeta, fizeram a negociata da linha, a melhor linha de Brasília, Paranoá para o piloto, e deram para a Planeta a linha de ônibus, com ônibus inferior, com ônibus 2004, 2003, 2002, 2001, coisa mais velha. A linha faturava cerca de 2 milhões de reais por mês. Custo, geralmente, de linha de ônibus é 10 vezes o faturamento mensal dela. Uma linha dessa, se fosse vender com documento de valia 20 milhões de reais. Após isso aí, pegaram uma linha 115, que não gastava nem o ônibus, era aproveitamento de ônibus. O ônibus vinha de manhã de Sobradinho ou de Planaltina e rodava durante o dia na W3 Norte e W3 Sul, que era linha de aproveitamento. Fizeram a negociata com a Aviação Riacho Grande. Depois, fizeram a negociata com a Vipran, dando a linha de Sobradinho 2. Devagar, foi destruindo as 3 empresas, deixando os funcionários ganhando dinheiro nas suas residências, meus amigos. E o GDF pagando, chegando ao ponto de ter 900 funcionários parados em casa, ganhando dinheiro. Quanto que o GDF não está perdendo? 900 pessoas paradas, que eram funcionários nossos, em casa, porque não tinha as linhas, porque estava negociando com os empresários as linhas de ônibus. Negociando. Ficando, por último, com a pior linha do sistema, que é a linha de Planaltina, que entregou para uma empresa aí, a tal de Piracicabana. A tal de Piracicabana. Mas tudo isso vem acontecendo é porque o nosso vice-governador, o senhor Tadeu Filipelli, não gosta de Brasília, tenho certeza disso, não gosta de Brasília. Ele, quando foi escolher para ser secretário de transporte, ele escolheu um engenheiro da Selv, que veio de Goiânia, que nem conhecia Brasília direito. Nem Brasília conhecia. E era seu chefe de gabinete. Era sua pessoa de mais altíssima confiança. Ele escolheu, foi pela confiança, Foi pela confiança. Não foi pelo conhecimento, pela parte técnica. Quando administra o dinheiro do povo, tem que ter responsabilidade dobrada. O senhor vice-governador tinha que admitir esse pessoal na fábrica de Guaraná que ele tem lá em Lusiânia. Lá ele pode colocar. Mas aqui no GDF, colocou uma pessoa sem experiência, que não sabe fazer um edital de licitação, que contrata uma firma fraudulenta. Escolheu para o DFTrans uma pessoa que não entende nada de transporte. Tanto que o transporte só piorou em Brasília. Deus que esse governo aqui nela entrou, não só o transporte, como várias outras áreas aqui de Brasília pioraram. Várias outras áreas pioraram aqui em Brasília.
só dando uma olhadinha, que é muita coisa, né, gente, que eu escrevi aqui, escrevi hoje de manhã. Meus amigos, pegando a empresa do meu pai e da minha mãe, iniciou-se uma fábrica de roubo. Aquilo é uma fábrica de roubo. Foi roubado mais de 100 milhões de reais. Foi dinheiro do governo e dinheiro da receita, dinheiro da receita da empresa. E foi vendido bens e mais bens foram vendidos, ônibus sumidos, ônibus incendiados, pneus queimados, almoxarifados. Que o ônibus, o custo maior hoje não é o ônibus, é a estrutura para administrar os ônibus, as garagens, deixando as garagens depenadas. E fomos proibidos, meu pai, minha mãe ou qualquer funcionário, de entrar dentro da garagem. Até porque, para descobrir que estado estavam as garagens que eles receberam. Que estado estavam as garagens que eles receberam. Foram colocados não só 40 milhões do GDF, foram colocados mais de 40 milhões da receita das empresas, nas empresas, para destruir as três empresas. E o governo, meus amigos, continua com a tapeação aí agora, que colocou 500 carros novos e tudo. Certo que colocou 500 carros novos. E nenhuma linha nova. Foi em cima dos 402 ônibus que tirou do Grupo Amaral, que ele tem negociado as linhas. Por exemplo, eu vou contar uma negociação aqui, ó. A negociação com a São José. Ele deu a linha da estrutural, da estrutural para São José, pegou a linha 095, que tinha uma receita de o dobro de faturamento por ônibus, faturava em torno de 40 mil reais um ônibus mês, e deu para a Vipran, e a Vipran repassou para São José. E assim tem feito. Trocas e mais trocas de linhas e tal. Não retirou nenhum ônibus da Vipran até agora, não retirou nenhum ônibus da Planeta, não retirou nenhum ônibus de nenhuma empresa. Os ônibus que entraram aí foi em cima das linhas do Grupo Amaral. Só aumentou a receita dessas empresas. Aumentou em mais de 8 milhões mensal a receita das empresas que aí estão rodando. Sabe? A licitação foi feita da maneira mais errada possível. Da maneira mais errada possível. Nunca vi falar uma licitação dessa. Graças a Deus não participei, não queria participar, meu pai não quis participar. Minha ex-esposa, temando comigo, porque a gente não tem comando sobre a ex-esposa, ela pensando que eu tinha ganhado muito dinheiro com ônibus, ela pegou e fez uma empresa de ônibus aí e tentou participar, mas graças a Deus ela perdeu. Graças a Deus ela perdeu. Não tem interesse no Transporte Brasília, meu pai não tem interesse. Meu interesse maior hoje é nem mexer mais com empresa de ônibus, é alugar minhas garagens, que eu tenho 20 e tantas garagens, e viver do aluguel delas, que me dá mais de R$1 milhão por mês. Não quero nem mais mexer com empresa de ônibus, porque o desgosto é grande. Meu pai está dentro de casa, e minha mãe, desde fevereiro, desde o dia 26 de fevereiro, minha mãe está só os ossos, câncer na cabeça, chateada, falou: meu filho, não sabia que poderia acontecer uma brutalidade dessa. O governador de Brasília vir e roubar a minha empresa. Eu dei a empresa para minha mãe para fazer a despesa de casa, para fazer as compras, para ajudar os pobres, meus amigos, que ela gosta de ajudar as pessoas carentes, para ajudar os idosos, para ajudar os cancerosos. Ela tinha a receita dela para ajudar as pessoas pobres. A empresa dela era super correta, certinha. E vieram esses ladrão e roubaram a empresa da minha mãe. Meu pai, trabalhador de 42 anos, nunca roubou um centavo. Nunca ninguém viu falar que meu pai roubou um centavo na vida. Nunca. Aprendemos desde cedo. Aprendi desde o primeiro dia que eu nasci com minha mãe. Meu filho trabalha e vai ganhar dinheiro. Trabalha e vai ganhar dinheiro.
Trabalhei e ganhei muito, graças a Deus. Trabalhei junto com meu pai, com minha mãe, nós juntamos, trabalhamos e ganhamos dinheiro. Ganhamos o suficiente para viver bem. Estou aqui hoje, não preciso dessas 3 empresas do meu pai. O governador, se quiser, pode leiloá-la e doar aos pobres. Leiloar e dar aos pobres. Não preciso devolver as empresas do meu pai para minha mãe, não. Não estou aqui atrás de dinheiro. Fui na Câmara Legislativa, a última vez, na última vez na Câmara, fui denunciar a benéfica, que era para minha empresa, porque o governador Arruda queria pagar os paraplégicos, queria pagar os idosos, era um projeto de lei para pagar os paraplégicos e idosos, onde aumentava a minha receita em quase 500 mil reais mensal. Eu não aceitei. Fui lá e contei a verdade, que ganhava R$1 milhão na época os deputados, da época lá, e 600 mil reais para derrubar o veto. Na época eu fui lá para falar dos deputados. E estou voltando na Câmara Legislativa hoje para falar do governador e do vice-governador, e quero aqui nesse momento dar os parabéns à grande presidente dessa comissão. É o destaque dessa Câmara, é falada no Brasil pela sua coragem, hombridade, honestidade, pelo que ela tem feito por Brasília. Parabéns, Celina Leão. Você merece ser governadora de Brasília. Meus amigos, eles não estiveram aqui porque não tiveram coragem de olhar na minha cara. Não tiveram coragem de olhar na minha cara, porque são bandidos. Olha nos meus olhos. Teve um safado, uma carne podre, que me falou que era mentiroso aqui, porque eu não estava aqui. Se olhasse no meu olho, ele ia levar a bolacha. Porque ele é um bandido, um extorquidor. Olha, você pode ter certeza que eu vou lutar de unha e dentes, que eu tenho amigo, passei 7 anos no Senado, não precisei roubar um centavo. Vou fazer uma CPI no Senado do transporte, para mostrar que essa licitação está errada, que ela foi montada, foi fraudada, que o Constantino está com dois lotes, que eu acredito até que o Agnello e o Tadeu possam ser sócios do Constantino. Onde o Constantino levou 2 garagens do meu pai e da minha mãe. O senhor Constantino, que tem o nome limpo aí na praça, que anda matando as pessoas aí, já deu até 5 tiros no genro dele, mandando matar o genro dele. Bandido também. É bandido misturado com bandido, meu amigo. O senhor Constantino é bandido, e esse governador e esse vice é bandido. Bandido. Eu vou provar no Senado Federal da República. Vou fazer uma CPI e vou ter o prazer de ver sair algemado e preso o Agnello, o Tadeu e todos esses que não compareceram aqui. Todos esses, eu vou provar que eles foram ladrão. Roubaram uma empresa de luta de 42 anos do meu pai, da minha mãe. Eles roubaram a empresa deles. A empresa foi roubada de uma maneira mais estranha, mais brutal do mundo. Mais brutal. Aqui fala uma pessoa revoltada. A coisa que eu mais amava na minha vida era a empresa de ônibus. Eu tenho nojo de ver ônibus. Eu quero vender as minhas empresas de ônibus e vou alugar as garagens. Não quero mais mexer com empresa de ônibus por causa desses 2 vagabundos, Tadeu Filipelli e seu Agnello, que não saía lá de casa, comia a comida da minha mãe lá. Não saía lá de casa. Ia lá constantemente, corria no parque comigo. Me convidou, na época quando o Arruda candidatou a governador, para ser o vice-governador dele. Ele me convidou para ser o vice-governador dele. E veio fazer esse tamanho de brutalidade. Mandar polícia da porta da nossa garagem. Nunca tinha ido polícia para nada na porta da minha garagem, rapaz. Vai tomar e vai na garagem errada. Foi na minha garagem, empresa Santo Antônio, tem foto, filme, tem tudo. Sabe? Isso aí é a maior monstruosidade do Brasil e do mundo. O mundo precisa ver isso. O mundo precisa ver isso.
Esse governador merece sair algemado do Senado Federal. Vou trabalhar para isso. Já conversei com o presidente do Senado, já conversei com mais de 60 senadores, todos estão me apoiando. Sabe que eu estou falando a verdade. Todos vão assinar a CPI do transporte. E eles vão lá e imitam. Mentiu, sai preso. Porque o senador lá tem ordem para dar prisão. Se mentiu, sai preso. Sai algemado de lá. Isso, eu vou levar isso aí até a morte. Não é por causa das empresas, não. Eu não preciso dessas empresas que o governador levou. Não necessito delas. Não eram minhas. Não necessito do dinheiro delas. Mas do desgosto que eles fizeram para minha mãe e para o meu pai. Nada paga, meus amigos. Nada paga. Sou uma pessoa revoltada. Peço a Deus todo dia para me perdoar. Me perdoa, Deus, para me perdoar. Esses vagabundos, esses ladrões, esses corruptos, esse extorquidor que foi lá, extorquidor do Agnello, acompanhado do advogado Samuel, protegido pela polícia, com metralhadora, tomar a empresa do meu pai e da minha mãe. Isso é coisa séria. Isso aí me levou a uma depressão de 90 dias dentro de casa. 90 dias. Falei, papai, tudo tem a hora certa, Deus está do nosso lado. Minha mãe é religiosa, católica, vai na missa todo dia. Construiu uma casa para minha mãe, ao lado da igreja, para ela ir na missa todo dia. E para o meu pai. A gente não precisa do governador pagar 30 milhões de rescisão dos meus empregados. Leva esse recado para ele. E também não precisa dessas empresas que o governador enfia na bunda dele, essas empresas. Muito obrigado, senhor Daniel.